Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história? O nosso conteúdo dessa semana é sobre a rua, tá? Então, o conteúdo é: a rua tem história. Prof, como assim tem história? Já veremos até o final da aula de hoje, vocês saberão por que esse título para o conteúdo, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês: como é a rua em que você mora? Vocês já prestaram atenção nela? Quando vocês saem agora, a gente não pode sair tanto de casa, né? Não podemos sair tanto. Mas quando vocês saem, quando vocês iam para a aula todos os dias, vocês reparavam na rua de vocês? Como que ela é? Se ela é asfaltada? Se ela tem sinalização de trânsito? Se ela é uma rua agitada, movimentada, o trânsito, ele é muito intenso. Eu consigo ouvir lá de dentro da minha casa o barulho dos carros passando o tempo todo. A rua que vocês moram é assim? Então, olha só. As residências, as escolas e os lugares onde as pessoas trabalham e se divertem localizam-se em uma rua, tá? Então, nós chamamos de rua esse espaço, tá? Que as pessoas constroem suas casas, trabalham, brincam, tá? Então, olha só. O prof trouxe algumas imagens para vocês. Espaço público. A rua é um espaço público. E ela é usada para o trânsito de pessoas e veículos, tá? Então, não tem ninguém que, possa falar assim, nessa rua aqui, na frente da minha casa, ninguém pode passar. Vou colocar uns cones, placas aqui, ninguém pode passar nessa rua. Não, porque ela é um espaço público, ela é de todos, ok? Por isso também devemos cuidá-la, né? Cuidar das nossas ruas. A rua, ela também é um espaço de lazer. Prof, mas lá na minha rua eu não posso desenhar uma amarelinha. Prof, mas lá na minha rua eu não consigo brincar com os meus amigos. Por quê? Porque provavelmente a rua em que vocês moram é uma rua movimentada, é um trânsito de pessoas e veículos intenso e não tem como, né, brincar. Mas tem pessoas que moram em condomínios, ou que não seja condomínio, mas que a rua é calma. E aí, ou pelo menos no final de semana, né? No final de semana não tem trânsito, prof. A gente consegue brincar, tá? Então, é um espaço de lazer, ok? Para algumas pessoas, para outras não tem como, né? Mas nós temos praças também, onde tem ruas tranquilas que nós podemos brincar também, ok? Então, olha só. O prof trouxe essa imagem aqui para vocês e um pedacinho é um trechinho de um texto, tá? A rua é diferente. Na minha rua, estão cortando as árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua está mudando. Os vizinhos não se conformam. Então, assim como nós já estudamos que nos bairros, nas cidades, acontecem mudanças, né? Conforme a necessidade das pessoas, esses lugares eles precisam ser modificados, ganhar essas melhorias, digamos assim. Ai, prof, mas era um lugar tão lindo, cheio de árvores, né? Olha só que delícia, tinha sombra. Mas aquele lugar, ele precisava, as pessoas precisavam passar por ele, né? Os veículos precisava ser construída uma rua, uma calçada. Então, os lugares eles são modificados conforme a necessidade das pessoas, que nós já estudamos isso. Acontece também com as ruas, tá bom? Outra imagem que a prof trouxe para vocês
é uma página do livro da Rua do Marcelo. Lembra do Marcelo Marmelo Martelo? Ele tem a Ruth Rocha, que é a escritora, ela fez um livro sobre a Rua do Marcelo, é o mesmo menino, então. E aí conta a história da rua dele. A prof trouxe só uma página para vocês verem. Então eu falo assim, vou ler só um trechinho, tá? Tem ruas que são calçadas e tem ruas que são de terra. Quase todas as ruas calçadas são asfaltadas. Só poucas ruas são de pedras. Minha rua é asfaltada até a esquina da avenida. Depois ela é de terra. Nesse pedaço tem um campinho de futebol. E aí ele vai relatando como na casa dos amigos dele também, tá bom? Então, só para vocês perceberem. Ah, prof, então as ruas são diferentes, as calçadas são diferentes? Sim, não é mesmo? Se vocês observarem quando vocês passam pelos lugares, vocês verão que não são todas iguais. Tem ruas que são mais agitadas, tem ruas que são mais calmas, tem ruas que tem mais placas, mais sinalização, semáforo, tem outras que não, tá bom? Conforme a necessidade do lugar, é o que acontece, as modificações que acontecem, tá? E aí, segundo ano, olha só. Prof, mas o que eu... Lembra que nós estudamos sobre o endereço? E o que faz parte do endereço? O nome do quê? Da rua, não é mesmo? Nós precisamos do nome da rua para localizar o endereço de alguém. Então, no Brasil, existem ruas, praças, avenidas, pontes, túneis, vocês já devem ter percebido, não é mesmo? E todos esses locais, as ruas, praças, avenidas, elas têm nome de personalidade do cenário político, religioso, científico, artístico. Se vocês prestarem atenção, quando vocês passarem pelos lugares, olhem aquelas plaquinhas azuis, como essa aqui. Ela tem um nome da rua. Cada rua tem o seu nome, prof. Sim, cada rua tem o seu nome. E esse nome ele é dado por essas personalidades que a prof falou. Ai, prof, Rua José de Anchieta. Quem foi José de Anchieta? Prof, Rua Getúlio Vargas. Quem foi? Então, olha só. São personalidades da política, da religião, são artistas, não é mesmo? Que é uma forma de homenagear essas pessoas que fizeram parte ou fazem parte da nossa história, da história da nossa cidade, do nosso país. É uma forma de homenagear, dando o nome de uma rua, tá? Prestem atenção, quem ainda não sabe o nome da sua rua, presta atenção quando for sair de casa e dá uma olhadinha na plaquinha. Qual é o nome da rua de vocês, tá? E perguntem para o papai ou para a mamãe se eles sabem o significado. Quem é? O que é o nome dessa rua? Foi alguém? Essa pessoa fez o quê? Tá? Então, olha só. Também, além disso, tem nome de ruas que estão ligadas a datas comemorativas, datas históricas, como a 7 de setembro. Vocês sabem que tem uma rua aqui em Cascavel que se chama 7 de setembro? Então, o que é 7 de setembro? É um evento, não é mesmo? É uma data histórica, algo que aconteceu naquela data e assim foi homenageado em forma de nome de uma rua, tá? Muitos desses nomes, eles se repetem em várias cidades. Então, se vocês forem para uma outra cidade, um exemplo, eu vou para São Paulo. Prof, eu passei uma rua e o nome dessa rua era 7 de setembro também, igual aqui em Cascavel. Exatamente, elas se repetem, tá? Porque essa homenagem que é feita pelas pessoas, acontecimentos, datas importantes, é da história do nosso país, tá? Então, não pertence só a Cascavel, não pertence só a São Paulo, só ao Rio de Janeiro, não, tá? Pertence ao nosso país. Por isso que não é difícil, não com certeza vocês encontrarão quando vocês prestarem atenção
que nomes das ruas aqui de Cascavel vocês podem encontrar em outras cidades também, outros estados, tá bom? Então, olha só, a prof trouxe um exemplo aqui para vocês. Quero ver se vocês conhecem. Já ouviram falar nessa rua? Presidente Kennedy? Tem uma rua aqui em Cascavel que se chama Presidente Kennedy? Tem, não é mesmo? Esse outro nome embaixo é porque é de uma placa que a prof retirou da internet, que não é essa placa aqui de Cascavel, tá? Então, por isso que tem essa outra informação embaixo. Então, a prof trouxe só para nós pensarmos no nome. Rua Presidente Kennedy. Prof, quem foi Presidente Kennedy? Essa pessoa. Prof, ainda não sei quem é. John Kennedy. Ele foi presidente dos Estados Unidos em 1961 a 1963. Prof, mas você falou que as homenagens eram feitas para pessoas da história do nosso país. Exatamente. Mas também são feitas homenagens para pessoas de outros lugares também, tá? Outros países. E esse é um caso, tá? Presidente Kennedy foi um presidente dos Estados Unidos. E como homenagem, aqui no Brasil, foi dado o nome da rua, tá bom? Para encerrar nossa aula, a prof trouxe aqui para vocês, só para mostrar, só para vocês pensarem um pouquinho. Olhem essa rua aqui. Olha isso. Olha esse automóvel passando por essa rua. Uau! Olha só! Para que serve essa rua? Prof, é uma rua? É uma estrada, não é mesmo? De terra. Lá no campo da fazenda. Prof, então lá no campo, na fazenda é diferente? Tem diferenças, segundo ano. Olha só, o que tem lá no campo, na fazenda, nesse caso dessa história, né? Tem animais, então o trator, que é o automóvel, o veículo que está passando nessa rua, ele precisa cuidar com o quê? Com a sinalização? Não, prof, não tem sinalização. O que ele precisa cuidar? Com os animais que tem na fazenda, não é mesmo? Então lá é um ambiente mais tranquilo, que não precisa de sinalização, que ele vai ter que se preocupar mais com os animais. Claro que aqui também, né? Se aparecer um animal na rua, nós precisamos cuidar, mas as estradas lá do campo, lá da fazenda, são diferentes, tá? Tenho certeza que muitos já conhecem, já foram, não é mesmo? E podem fazer essa observação. Não tem faixa de pedestre, não é mesmo? Não tem semáforo. Por quê? Porque lá é diferente, tá? Só para vocês pensarem um pouquinho. E as ruas lá, as estradas são mais calmas e nós podemos brincar mais, né? É diferente. O trânsito de pessoas e de veículos é bem menor, o fluxo é bem menor, não é mesmo? Segundo ano, a prof quer dar uma sugestão para vocês. Não é uma atividade, a prof não vai cobrar essa atividade, tá? Se vocês acharem legal, se vocês quiserem desenhar a rua de vocês para mostrar para a prof no próximo Zoom, da próxima semana, eu vou ficar bem feliz, tá? Pode ser só um desenho na folha sulfite mesmo, só para a prof conhecer um pouquinho, coloca o nome da rua, só para a prof ver como é a rua de vocês, se é uma rua movimentada, se é uma rua mais calma, tá bom? É isso, nossa aula acabou. Fiquem bem, a prof está morrendo de saudade. Um beijo!